Bom dia, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu trago hoje uma palavra para edificar o seu coração, para alegrar a sua vida. Palavra de Deus que está em Jeremias, o profeta Jeremias, capítulo 29, no versículo 13, onde a palavra do Senhor diz assim: Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Me buscarão e me acharão, diz a palavra do Senhor. Muitas pessoas falam em dias de sofrimento, dias de provações, onde está Deus? Essa é uma pergunta que circula na sociedade, inclusive entre os cristãos. Quando vem a escuridão ao nosso redor, as dificuldades, o sofrimento no mundo, onde está Deus em meio a isso tudo? Onde está Deus em meio às guerras? Onde está Deus em meio às catástrofes? Onde está Deus em meio à pandemia? Onde está Deus em meio aos nossos problemas familiares, financeiros, emocionais? Onde está Deus? E inclusive os zombadores da fé cristã dizem: o Deus dos cristãos tirou férias. Será que o Deus dos cristãos não está viajando, cuidando da vida dos outros, ao invés de cuidar da vida do seu próprio rebanho? E assim zombam do nosso Senhor. Inclusive o povo de Israel, no tempo de Jeremias aqui, também se perguntava: onde está Deus? Porque o contexto em que o povo judeu vivia no tempo do profeta era um contexto de bastante sofrimento. Afinal, Jerusalém havia sido invadida, destruída, conquistada e o povo estava sendo levado cativo para a Babilônia. E distante de sua terra, da sua terra mãe, a cidade santa, a cidade do Senhor Jerusalém, o povo de Israel olha para trás e também se pergunta: onde está Deus? Sendo que agora longe do Senhor, do seu templo, que é a morada do Altíssimo, nós não podemos encontrá-lo mais. E aí vem o profeta Jeremias trazer essa palavra para a nação de Israel. A nação de Israel que achava que tudo ia bem em sua vida porque eles tinham o Deus de Israel ao seu lado e que agora se via abandonada. Jeremias diz: Deus pode ser encontrado, mas para isso vocês precisam buscá-lo. E aqui está o detalhe: buscá-lo de todo o coração. Era isso que faltava na nação de Israel. Faltava uma fé verdadeira e não apenas tradicional e ritualística. A fé de Israel, que girava em torno do sacrifício no templo, das ofertas levadas aos sacerdotes, dos pagamentos dos tributos eclesiásticos e religiosos, e que Deus disse: disso eu não preciso. Da circuncisão, inclusive, disso eu não preciso, disse Deus. O que eu quero é um coração sincero. Essa fé, esse buscar ao Senhor precisava ser verdadeiro e não apenas em palavras. Quem busca ao Senhor de todo o coração o encontrará, diz Jeremias. Eu me lembro bem, para terminar essa reflexão de hoje, que na época em que as Torres Gêmeas lá em Nova York, o World Trade Center foi derrubado quando aviões se chocaram contra aquelas construções gigantescas e veio abaixo levando muitas e muitas vidas. Também a nação americana gritou para todos os lados: onde está o Deus dos cristãos? Onde está Deus que permite algo tão catastrófico acontecer em nossa nação? E perguntaram isso para a filha de Billy Graham, um dos famosos pregadores americanos, e em rede nacional, numa entrevista. E quando perguntaram para ela: onde está Deus em meio a tudo isso? Ela respondeu assim: Deus está onde ele sempre esteve. Fomos nós que tiramos Deus da nossa vida. Nós tínhamos Deus em nossas escolas e nós dissemos: não podemos mais ter Deus na escola, porque a escola não fala mais de religião. Nós tínhamos Deus em nossos trabalhos, em nossas empresas, e hoje em dia não pode mais ter Deus nas empresas. Nós tínhamos Deus no convívio familiar e nós trocamos isso pelas diversões, pelos prazeres, pelos lazeres. Nós tínhamos Deus todos os domingos na igreja, no culto. Hoje em dia ninguém mais quer ir para a igreja. Todo mundo prefere ficar no seu conforto, na sua casa. Na verdade, Deus está onde ele sempre esteve, mas nós
o tiramos de nossas vidas. Se você pergunta hoje para mim, pastor, onde está Deus em meio a tudo isso? Eu diria, meu irmão, minha irmã, Deus está onde Ele sempre esteve. Está junto de nós. A pergunta deve ser outra. Onde eu estou diante do meu Senhor? Estou perto dEle ou estou distante dEle? Porque como o profeta disse, busque ao Senhor e você o encontrará. Mas para isso, busque-o de todo o coração. Em meio às aflições, em meio às dificuldades e inclusive em meio aos sofrimentos, busque o Senhor de todo o coração, com uma fé sincera e verdadeira, e você o encontrará. Que Deus te abençoe. Um bom dia. Tchau, tchau.